Meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida. Eu venho aqui trazer as revelações de Atos, capítulo de número 28. Aqui no livro de Atos, capítulo 28, verso de número 1, diz assim: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Novamente, para que você possa entender. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Qual é a primeira revelação aqui desta palavra? Para isso você precisa entender a história, o que vai relatar para nós um pouco antes, em Atos capítulo 26 e capítulos de número 27. A Bíblia relata então que Paulo ele está sendo levado preso até a Itália, acusado de traição. E o meio de transporte a qual foi usado foi pelo mar. E acontece então que ali vem uma grande tempestade contra aquele barco ao qual estava Paulo sendo levado preso. E ali a Bíblia ela relata para a gente aqui no capítulo 28, e havendo escapado do que, pastor Júnior? Escapado do naufrágio, escapado de uma grande tempestade. Porque Paulo, ele poderia ter sido morto já no capítulo 26, capítulo 27, com aquela grande tempestade, com aquele grande naufrágio ao qual ele enfrentou. Mas ele não morreu, porque ele recebeu o livramento do Senhor. E é por isso que a palavra está relatando para mim, para você, para o Senhor e para a senhora, aqui no capítulo de número 28, dizendo: E havendo escapado, aleluias. E a palavra dizia: havendo escapado, então soubera que a ilha se chamava Malta. E a primeira revelação desta palavra está aqui, na ilha chamada Malta. E se você for parar para pesquisar, o que tinha de tão interessante nessa ilha chamada Malta? A ilha de Malta era uma ilha conhecida na produção de mel. Então o que eu quero falar com você, a revelação desta palavra, é que depois de Paulo ele ter passado por uma grande tempestade, Paulo ele chega até uma ilha aonde produz mel para a honra e a glória do Senhor. A palavra do Senhor ela vai nos dizer também que depois da tempestade vem a bonância. E eu não sei como você está vivendo hoje, eu não sei como você está a sua vida, o seu casamento, a sua família, o teu ministério. Talvez você diz: pastor, estou passando por uma grande tempestade, um grande vento, e eu acho que eu não vou suportar, parece que o meu barco ele vai afundar. Mas eu quero dizer para você, minha querida e meu querido, eu quero dizer para o Senhor e para a senhora, assim como Paulo, ele escapou da tempestade, chegou até uma ilha que produzia mel, você vai vencer. Essa tempestade vai passar e você vai chegar aonde tem mel, aleluia. E no versículo de número 2 diz assim: E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio, aleluia. A segunda revelação desta palavra está aqui. A Bíblia está falando: e os bárbaros usando de bondade com Paulo, acendendo uma grande fogueira. Mas por que acendeu uma grande fogueira? Porque fazia frio naquele dia, estava chovendo, e os bárbaros, eles pensaram: peraí, vamos fazer uma fogueira, porque nós fazendo uma fogueira, Paulo não vai sentir frio, Paulo não vai correr o risco de ficar doente. E a revelação aqui desta palavra para o teu coração é: o Senhor vai colocar pessoas para te aquecer em dias frios, pessoas que vai te ajudar, que vai te abraçar, que vai te estender as mãos quando você pensar estar sozinho. Deus nunca vai te deixar só, Ele sempre vai colocar pessoas certas na minha e na sua vida, aleluia. Essa palavra é poderosa, meu querido, esta palavra é poderosa, minha querida. Presta atenção aqui no versículo de número 3: E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Olha aqui para mim, por gentileza. A Bíblia está dizendo então que, havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de gravetos e colocando-as no fogo,
uma víbora, ou seja, uma cobra, fugindo do calor, lhe acometeu a mão de Paulo. Paulo, ele foi lá, recolheu uma grande quantidade de gravetos, colocou no fogo. Para quê? Para o fogo aumentar. E eu quero lhe fazer uma pergunta aqui através desse vídeo. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor e para a senhora. Coloca aí nos comentários. Você é graveto ou você é cobra? Peraí, pastor, não estou entendendo, eu vou te explicar. Porque Paulo, ele recolheu uma grande quantidade de graveto para colocar no fogo. Para quê? Para o fogo aumentar. Então graveto, quanto mais fogo, mais ele quer colocar fogo. Quanto mais presença, mais ele quer a presença. Quanto mais jejua, quanto mais ora, quanto mais o culto tá, ele mais quer a presença. Mas cobra não suporta fogo. Cobra, ela gosta de ficar em lugar escuro, lugar apagado, lugar frio. Porque a Bíblia está falando, e uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Cobra não suporta fogo, cobra não suporta a presença. É por isso que talvez, às vezes as pessoas dizem: eu não entendo, pastor, eu oro, eu jejuo, mas parece que quanto mais eu oro, mais aparece problema. Parece que quanto mais eu oro, mais aumenta as lutas. É por quê? Porque quanto mais tem a presença, mais Deus revela quem é cobra. É por isso que vai se levantar pessoas contra a sua vida. É por isso que vão levantar calúnia. É por isso que vão tentar te parar. Porque é cobra. Cobra não suporta a presença. Aleluias. Meu Jesus amado, que palavra poderosa. E uma cobra, fugindo do calor, acometeu a mão de Paulo. Aí a Bíblia vai dizer aqui no versículo 4: e os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na sua mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. Aleluia. Olha aqui para mim, por gentileza. Agora os bárbaros começam a dizer: peraí, ele escapou do naufrágio, mas agora ele foi mordido por uma cobra. Certamente este homem é um homicida. A justiça não deixa viver. De um jeito ou de outro ele vai acabar morrendo. Mas a Bíblia diz: e Paulo, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. É isso aqui que nós temos que aprender com Paulo. Porque Paulo, ele não conversou com a cobra. Paulo, ele não ficou brigando com a cobra, discutindo, conversando. Não, a Bíblia está falando que Paulo, sacudindo a cobra no fogo, não sofreu nenhum mal. Ou seja, com cobra não se conversa, cobra se coloca no fogo, é joelho no chão. Ah, mas estão falando mal da minha vida, mas estão me criticando. Deixa falar, deixa criticar. Coloca o teu joelho no chão, apresenta ao Senhor, e você pode ter certeza que nenhuma cobra será capaz de te fazer mal. Aleluia. E no versículo de número 6 diz assim: e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, dizia que era um Deus. Aleluia. Aí a Bíblia está falando agora que os bárbaros ficaram esperando. Peraí, de repente ele vai cair morto no chão. Eles ficaram esperando a morte de Paulo por causa da mordida daquela cobra. De repente o braço dele vai começar a encher, de repente ele vai cair morto. Mas a Bíblia diz: e havendo esperado muito tempo, mudaram de pensamento e começaram a dizer: certamente este homem é um Deus. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: Paulo era Deus? Paulo era Deus? Não! Mas Deus era na vida de Paulo, aleluias. Aí nós ficamos se perguntando: mas espera aí, Deus livrou ele do naufrágio, da tempestade, não poderia ele livrar Paulo dessa mordida, dessa cobra? Poderia, mas por que não livrou? Porque tudo tem um propósito. Aleluia. Vai ter vezes que Deus vai permitir nós passar por tempestade. Vai ter situações que Deus vai permitir nós ser mordidos por cobras. Vai, mas por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Talvez hoje você não entende o porquê você está passando por tal situação, mas eu quero profetizar: ei, através dessa situação, desta fase, deste momento que você está vivenciando hoje,
o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Aleluias. Aí, para terminar esta palavra, a palavra do Senhor vai dizer assim no versículo de número 7: e ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, olha aqui, isso aqui é muito forte. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Aleluia. Eu vou repetir isso aqui para você entender. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele. Pôs o quê? As mãos. Mas espera aí, as mesma mão que foi mordida pela cobra foi a mesma mão que foi colocada sobre o pai de Públio. Aleluia. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Pastor, qual é a revelação dessa palavra? Eu vou te dizer agora, minha querida e meu querido. Ei, a mesma área que você sofreu é a mesma área que você vai curar. Aleluia. Ei, eu quero profetizar que o Senhor, ele venha curar pessoas aqui através desse vídeo, através dessas imagens. Aleluia. Para que você possa curar outras pessoas. Aí você começa a entender agora o porquê Deus permite você passar por situações, crise no casamento, crise financeira, crise em várias áreas da sua vida. Por quê? Porque Deus vai te curar para que outras vidas sejam curadas através de você. Deus permitiu então que a cobra mordesse a mão de Paulo. Para quê? Para o Senhor curar Paulo e depois, através da vida de Paulo, Paulo curasse quem? O pai de Públio. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo que o Senhor venha levantar uma geração de homens e mulheres que cura. Aleluia. Arabante, urabachuri, bicomandária. Aleluia. Ei, olha aqui para mim, minha querida. Olha aqui, meu querido. Ei, o Senhor, ele está curando pessoas aqui agora. Aleluia. Ei, e o Senhor te levanta hoje para curar outras vidas em nome de Jesus. Tem pessoas sendo curadas de depressão, tem pessoas sendo curadas agora no casamento, dos vícios, curada agora na área financeira, em todas as áreas da sua vida. Eu profetizo cura em nome de Jesus. Pai amado e Deus querido, Senhor, que esta palavra ela venha entrar no coração desta pessoa e venha trazer mudança, libertação, revestimento, fortalecimento, e que em nome do Senhor Jesus Cristo esta pessoa ela possa viver uma experiência a qual ela nunca viveu com o Senhor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero agradecer por você ter ficado aqui até agora acompanhando essa mensagem. E se você concorda comigo que esta palavra, que esta mensagem, ela precisa chegar a outras pessoas, eu gostaria que você compartilhasse. Compartilhe com no mínimo 3 pessoas da sua rede social. Compartilha para que essa mensagem possa alcançar outras vidas e outras vidas sejam curadas através dessa mensagem. Se você não é inscrito ainda no nosso canal, se inscreva em nome do Senhor Jesus Cristo e acompanhe que todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas, teremos mensagem, pregações, revelações do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e fique na paz do Senhor Jesus.